previsão em sede constitucional de direitos que antes eram relegados à legislação civil ordinária, a família, a propriedade, o contrato, matérias que antes ficavam no ambiente de direito privado, hoje podem ser visualizadas na Constituição. Lembrando das aulas de classificação das Constituições, sabemos que a Constituição brasileira é analítica, ela desce a pormenores nos assuntos, vai do artigo 1º ao 250. Pense, a Constituição brasileira tem 20 e poucos anos e tem 250 artigos. A Constituição norte-americana data de 17 de setembro de 1787, nasceu com 7 artigos e hoje tem 26 ao todo. É porque é enxuta, é porque é sintética. E é por isso que o professor Luiz Roberto Barroso diz: a Constituição brasileira ela está apta a resolver qualquer problema da sua vida, porque tudo está na Constituição. O professor Ricardo Maurício colocou agora o artigo 7º, artigo 6º e 7º da Constituição, como não lembrar as normas de direitos sociais, então direito do trabalho está na Constituição. Se você olha para o 225, direito ambiental está na Constituição. A família, no 226, a família, vírgula, base da sociedade, vírgula, tem especial proteção do Estado, é direito civil na Constituição Federal. Sistema constitucional tributário, do 145 de diante, tudo é direito tributário. E aí você poderia pensar, a Constituição resolve qualquer problema da sua vida, precisou, recorra a ela. Mas adverte o professor Barroso, só não devolve a pessoa amada em 3 dias. O resto você pode ficar despreocupado, porque ela certamente ela vai lhe ajudar. Nesse sentido, meus amigos, a força dos fatos e os avanços impostos pela inteligência humana não podem ser elementos estranhos à ciência do direito, sob pena de se estabelecer um profundo hiato entre a realidade fenomenológica da vida e as normas jurídicas. E para isso é preciso criar o quê? É preciso que o direito esteja aberto, é preciso que o direito esteja em sintonia, e eu diria mais, é preciso que o direito esteja sensível a essas mudanças. Só que mais do que o direito estar sensível, é preciso que o operador do direito esteja sensível. Todos vocês aqui são operadores do direito. Professor, mas eu não me formei ainda, mas você já é operador do direito. Na sua condição de estudante, diria mais de estudioso do direito, na sua condição de estagiário, você já está operando o direito no seu dia a dia. E como diria o jurista uruguaio, não pode abeirar-se do direito aquele que não tem sensibilidade. Não pode abeirar-se do direito aquele que não tem sensibilidade, porque no Brasil e no mundo, cada dia que passa, a dignidade da pessoa humana vem ocupando o seu merecido lugar de destaque. E só o olhar sensível de um jurista comprometido com o seu tempo, é capaz de enxergar as aspirações da dignidade da pessoa humana. Como eu falei, a Constituição brasileira é de 1988, que vem instituir um processo de redemocratização no Brasil, superando a Constituição de 67 e o emendão de 69, e as pessoas me perguntam, professor, 69 era ou não uma Constituição? E eu digo, do ponto de vista formal, era uma emenda porque veio sob a veste de emenda, mas materialmente falando, do ponto de vista material, do ponto de vista substancial, infelizmente era uma Constituição escancaradamente outorgada pela junta militar. E a Constituição de 88, que não se resumiu, que não se limitou a fixar a organização político-administrativa do Estado brasileiro, ela conseguiu erigir ao valor de carro-chefe dos direitos e garantias fundamentais o princípio do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, conhecido de todos nós, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Não me canso de levantar a bandeira da dignidade da pessoa humana, e os professores de penal brincam com os de direito civil, dizendo que a dignidade da pessoa humana é a tampa de panela do direito civil, mas não é. A dignidade da pessoa humana é o princípio carro-chefe dos direitos e garantias fundamentais e não pode ser perdida de vista jamais. E falar em direitos da personalidade é fazer essa necessária aproximação com a dignidade da pessoa humana. Falar em direito à privacidade, falar em direito à honra, falar em direito à intimidade é inexoravelmente trazer para o debate a dignidade humana. Não há como compreender os direitos da personalidade divorciados, os direitos da personalidade divorciados desse princípio que é o carro-chefe, como eu falei, dos direitos e das garantias fundamentais. É que, à luz da legalidade constitucional, meus amigos, não basta hoje invocarmos o direito à vida. Mais do que vida, é preciso de vida digna.
e vida digna ainda estamos muito longe, da vida digna ainda estamos muito longe. E tudo isso porque, como diria Kant, o ser humano não pode ser jamais para o outro apenas meio. O ser humano deve ser sempre um fim em si mesmo. E se o ser humano deve ser um fim em si mesmo, o direito não pode ser um fim em si mesmo. Como não lembrar a lição do Eduardo Coultre, quando nos traz, dentre os 10 mandamentos do advogado, no seu decálogo do advogado, o mandamento da luta. Isso mesmo, diz o jurista, luta. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Esse, meus caros, é um dos principais ensinamentos e que muitas vezes as fileiras das faculdades não ensinam. Afinal de contas, o que não falta por aí é o tipo de juiz agarrado à letra fria e crua da lei, sem perceber as mutações e as evoluções sociológicas do mundo à sua volta. Por isso mesmo, é preciso efetivar, no caso concreto, em cada caso, no cotidiano jurídico, o princípio da dignidade humana. É preciso funcionalizar os institutos privados à luz da legalidade constitucional. Nesse sentido, avulta por parte dos juristas, normalmente refratários a mudanças, uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, por quê? Porque não está o problema só no direito. Não adianta mudar a lei se o operador do direito não chamar para si a responsabilidade. É preciso incutir nos corações e mentes dos juristas, daqueles que operam direito no dia a dia, uma chamada ética altruísta, aquela ética voltada para o outro. E nesse sentido, meus amigos, já que estamos falando em direitos da personalidade, direitos subjetivos, posições jurídicas subjetivas de vantagem, não há como divorciar a nossa análise, não há como discrepar a nossa abordagem das características destes direitos. Quais são as características dos direitos da personalidade? Primeiro, absolutos. Mas, professor, eu sempre aprendi que não existem direitos absolutos, não existem princípios, nem o princípio da dignidade da pessoa humana é absoluto, e isso é verdade. Como, professor, se é o carro-chefe, se é o princípio meta, se é o princípio fim, quando é que a dignidade da pessoa humana não poderá ser sobrelevada no caso concreto? Se você chocar com outra dignidade, a dignidade de José com a dignidade de João, só uma dá para ser salvaguardada no caso concreto, e aí você vai estar limitando, por isso não existem direitos absolutos. E por que a primeira característica dos direitos da personalidade é absoluto? Porque significa absoluto, não no sentido de que não admite mitigação, mas no sentido de que são oponíveis erga omnes, podem ser invocados contra todos, não só contra o Estado, também contra os particulares. Além disso, os direitos da personalidade, eles são o quê? Relativamente indisponíveis. Por que seriam relativamente indisponíveis? Porque eu posso dispor, mas não há de eterno, não há de infinito, não para sempre. Eu posso dispor temporariamente e desde que eu não sacrifique a minha própria dignidade. Olhe lá, meus caros, como não lembrar dos exemplos Big Brother Brasil? O que é o BBB, se não uma manifestação explícita da disponibilidade relativa dos direitos da personalidade. Dispõe da liberdade porque ficam 9 meses em confinamento, 90 dias em confinamento. Dispõe da imagem porque aparecem 24 horas por dia no pay-per-view. Dispõe da privacidade, dispõe da intimidade. Me causou perplexidade saber que no Big Brother existe câmera até do banheiro. Eu soube que tem câmera até dentro do banheiro, da casinha. Daqui a pouco vão querer botar câmera na privada. Olha que desgraça, lamentável essa situação do BBB. Mas eles estão dispondo o quê? Relativamente, estão dispondo num caráter temporário. Por que quiseram tirar o programa no limite do ar? Porque no limite estava extrapolando as raias da razoabilidade. E aí saiu e depois voltou, já que não pode dispor sacrificando a própria dignidade, foi um problema. E todo mundo lembra aquele célebre caso do tribunal francês do arremesso de anões. Um bar, para promover o entretenimento dos seus clientes, vestiam os anões em forma de cápsula, colocavam no canhão e os clientes do bar lançavam os anões em forma de cápsula. E aí o poder público, o Ministério Público se manifestou para impedir aquela prática. Adivinhe quem se manifestou ao lado do bar como litisconsórcio para defender aquela prática? Os anões. O anãozinho dizia: este corpinho me pertence, eu faço o que eu quiser com ele. E o Conselho Constitucional francês disse não, esse direito é indisponível, esse aí nem relativamente, porque está sacrificando a sua própria dignidade. Eu diria também, meus caros, que são imprescritíveis, porque a qualquer momento você pode reclamar que seja cessada a violação. Cuidado, prescreve em 3 anos normalmente o direito de reparação, mas para mandar parar de violar o seu direito não tem prescritibilidade. Além disso, são extrapatrimoniais,
porque são insuscetíveis de apreciação pecuniária, muito embora, caso haja violação do direito da personalidade, pode haver dinheiro para pagar o dano moral. Em que sentido é de um dinheiro? Se são direitos inestimáveis pecuniariamente, você pode ter dinheiro para atenuar o prejuízo da vítima, o prejuízo sofrido, e pode ter dinheiro também no dano educativo, na punição educativa, para evitar o sujeito de continuar lhe causando aquele dano. E, por fim, além de ser extrapatrimoniais, como última característica, os direitos da personalidade, eles são o quê? Vitalícios. E eu sempre pergunto, o morto tem direito